Está na hora do combate de blogs. Filipe Caetano, boa tarde. Hoje, para variar, em dia de clássico, não vão falar de futebol. Boa tarde, Susana. Porque achamos que há vida para além do futebol. No combate de blogs deste domingo, vamos tentar perceber se há mesmo vida para além do déficit e da crise económica que está a afetar Portugal e a Europa. Antes das emoções do futebol, fico connosco durante cerca de 30 minutos para debater o estado da economia, mas também as eleições no Reino Unido. Estão em estúdio connosco Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol, o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias, o Miguel Morgado, do Cachimbo de Magritte, e uma convidada especial hoje, a Ana Costa, do blog Ladrões de Bicicletas. Começamos pela economia e a semana que serviu para aproximar José Sócrates de Pedro Passos Coelho. O bloco central, a saída para a crise, Filipa? Neste momento eu acho que estamos muito longe de um bloco central. Poderíamos falar, se calhar, de um bloco de regime ou, no máximo, de um macro-bloco, se, entretanto, os partidos à direita e à esquerda se juntarem a esta ideia de tentativa de salvação nacional contra um ataque externo. A verdade é que esse ataque existe. Eu acho que isso é a ponta assente. Neste momento temos bancos internacionais de investimento a terem mais-valias enormes à custa da dívida dos Estados, das dívidas dos Estados europeus, neste caso. Mas o Governo geriu esta semana abaixo do rating da República Portuguesa de uma maneira, diria, um bocadinho esquizofrénica. Aconteceu a baixa de rating, a agência desceu-nos 2 pontos na escala, houve o pânico normal, queda de mercado, queda da Bolsa e houve um encontro entre o líder do principal partido da oposição, Pedro Passos Coelho, e Sócrates, logo no dia seguinte. Foi um sinal fantástico, eu acho que foi um passo em frente muito importante e revelador e, de alguma maneira, poderia ter tranquilizado os mercados externos se não fosse, no fundo, uma mão cheia de nada, utilizando um problema da economia, não é? Uma expressão... Não, se não fosse um primeiro-ministro que foi anunciar determinadas medidas que já tinham sido anunciadas posteriormente por Teixeira dos Santos. Depois, para além disso, no dia seguinte, em Conselho de Ministros, Teixeira dos Santos abriu uma janela, no fundo, para que determinadas obras que neste momento, e tendo em conta o estado do país, não farão sentido, pudessem recuar ou esperar ou serem adiadas, para depois, automaticamente, nesse mesmo dia, termos marcado uma conferência de imprensa também com o Ministro e o Ministro das Obras Públicas nos dizer que vai ficar tudo na mesma. Afinal, a única coisa que nós vamos adiar é um troço de uma autoestrada que liga Coimbra a Viseu, mas que só teria efeitos efetivos em 2013. Portanto, quando o nosso déficit já tem de estar abaixo dos 3%. Filipa, eu proponho nós irmos mais fundo daqui a pouco. Vamos lançar os dados, cada um dos blogs. Que é, de facto, o Bloco Central não nos safou ainda da crise. Pode-se dizer com alguma segurança que nos enfiou nela, porque é governo há 30 anos. E além dos malandros, deixa-me só provocar até ao fim. Não, deixa-me provocar até ao fim. Para além dos malandros das agências de notação financeira, eles também só atacam porque há campo para atacar. Claro, com certeza. Eles não atacavam a bela Suazilândia ou a bela Ilha de Seychelles se tivessem a Bélgica, obviamente. A Bélgica até tem campo para atacar, mas enfim, mas isso é outra questão. A questão é que tu neste momento não tens respostas efetivas a um ataque que existe. E há especulação, essa especulação existe. Agora, é preciso que os governos saibam dar sinais. Por exemplo, em Espanha, na sexta-feira, se tiveste o governo Zapatero a dizer que 30... Deixa-me atacar até ao fim. 30... Não, deixa-me só concluir isto. 30 departamentos públicos, 30 institutos públicos vão acabar. Pura e simplesmente. Está bem, mas a discussão, o problema é que todas essas medidas de contenção e todas essas medidas que o Governo faz de austeridade saem a muito pouco, porque quanto muito podem debelar alguns sinais da crise. A nossa crise fundamental não é, sobretudo, um excesso do gasto, é de não termos um modelo produtivo de crescimento. Não temos encontrado isso. E, portanto, tudo aquilo que é austeridade tem que ser muito bem pensada, porque a austeridade em excesso é uma espécie de remédio que mata. Infelizmente, aquilo que estão as chaves para debelarmos esta crise não estão apenas em Portugal. Isto é, tem que haver uma política concertada europeia que possa debelar esta crise, que é um ataque, no fundo, ao euro, e que possa construir um modelo mais solidário. Não é um ataque ao euro na prática, porque basta um dos elos mais fracos do euro ser atacado para toda a moeda estar em causa, porque não existem instrumentos, não existem instrumentos
ao contrário de outras moedas, não tem instrumentos de se defender, não tem uma política monetária comum que possa dizer, não senhora, nós avalizamos diretamente, claro. não tem um conjunto de instrumentos para fazer isso. Agora, o que eu acho que seria péssima solução é nós estarmos sempre a ver como terceiros a culpa dos nossos próprios males. E a questão de fundo é, Portugal está nesta situação por sua culpa. E se é culpa da moeda única, da forma como entrou, foi porque assinou uma coisa que não estava correta. E está numa situação má do ponto de vista económico, porque estruturalmente está mal. Estruturalmente nós não conseguimos um lugar que valorize a nossa produção, que valorize a nossa capacidade e que possa inverter este ciclo que é nós gastarmos mais do que produzimos. No fundo, o que ele está a dizer é que estamos sempre em cuidados intensivos, no fundo. Portanto, andamos sempre a tentar arranjar políticas antes de entrarmos aqui neste diálogo, SOS. eu queria dar também a palavra ao Miguel. Miguel, concordas com esta visão do Nuno? Eu acho que é tudo menos útil neste momento utilizarmos estas imagens bélicas de que estamos sob ataque de um grupo sinistro de pessoas que está a especular contra a dívida portuguesa. Julgo que isso é mau para a consciência que os portugueses têm de adquirir da gravidade da situação a que chegamos. Também julgo que é completamente pernicioso estarmos agora a rever a nossa crise e a crise grega à luz de um ataque que o euro está a ser sujeito, uma vez mais por forças sinistras que não se compadecem com a bondade do modelo social europeu. Eu julgo que todas essas perspectivas de análise que têm sido repetidas abundantemente nos meios de comunicação social são tudo menos úteis, são perniciosas. Porque nós também temos que ter em conta que, em Portugal, uma grande parte da classe política e uma grande parte da população ainda não se apercebeu do sarilho em que nós estamos metidos. Numa coisa, estou de acordo com o Nuno. Nós estamos metidos nesse sarilho por nossa exclusiva responsabilidade. O mesmo vale para a Grécia. E este exercício que nós fazemos da tentativa de separação da nossa situação relativamente à situação grega é, de facto, um exercício difícil, porque é evidente que nunca há duas economias que sejam exatamente iguais, que padeçam exatamente os mesmos problemas. Mas nós temos muita coisa em comum relativamente à Grécia e que é um problema de sustentabilidade. O Nuno fez aqui a alusão, e acho, a meu ver bem, que nós temos um problema estrutural, a nossa economia não consegue produzir o suficiente e mais não consegue exportar o suficiente. E, por isso, todo o crescimento económico, o pouco crescimento económico que temos tido nos últimos tempos, tem sido à custa sempre desse endividamento externo. Mas nós também temos um caso grave de hipertrofia do setor público estatal. As duas coisas, em conjugação, têm contribuído para nós chegarmos a este estado de coisas. E ninguém pode agora surpreender-se com este ataque surpreendendo, uma espécie de blitzkrieg nos mercados financeiros contra Portugal e contra a Grécia, porque qualquer pessoa minimamente informada sobre assuntos económicos está a prever que este dia acabaria por chegar há pelo menos um ano. E por isso acho que, do ponto de vista do discurso político, nós estamos a perder aqui oportunidades sucessivas. Aproveitamento, Miguel. Uma coisa é arranjar soluções para os problemas estruturais que existem e são reais. Outra coisa é haver aproveitamento. E, de facto, esta descida do rating que surgiu na semana passada não tinha nenhuma razão efetiva. Claro que tinha razão efetiva. Tu tinhas um FMI e uma Comissão Europeia a dizer que o Programa de Estabilidade e Crescimento que o Governo tinha apresentado era apropriado. Isto não quer dizer que não haja problemas estruturais. Isto não quer dizer que a dívida pública seja... É uma questão de crescimento. Claro, com certeza. O analista que trabalha diretamente o Portugal diz que é uma questão de crescimento. E agora, ninguém diz que as instituições financeiras são de benemerência. Já dizia o Galbraith que quando se diz que elas não ligam muito à sociedade é mentira. Elas não ligam quase nada. Portanto, de facto, na verdade, essas não instituições, são instituições, aliás, comprometidas com a nossa crise financeira. Estão comprometidas com a nossa crise financeira porque deram credibilidade a ativos tóxicos de bancos de investimento norte-americanos. Portanto, estão altamente comprometidas. Mas esta arquitetura do sistema existe e tem que provavelmente ser modificada. Agora, ser modificada, existe uma ação que não passa apenas pela teoria da conspiração. Vocês estão a falar, já falaram muito. Tenho aqui em estúdio temos a Ana Costa, é especialista em economia. Ela é a nossa convidada. Já agora agradeço a sua presença. Escreve nos Ladrões de Bicicleta. Ana, já ouviu estes argumentos, mas na sua perspectiva, o que é que está em causa? Eu penso que dos argumentos até agora enunciados há alguns aspectos interessantes. Um deles é, nomeadamente, quando se falou da questão da Bélgica, porque é que os olhares não estão sobre a Bélgica e porque é que estão sobre Portugal. Isso não é completamente destituído de sentido. E, de facto, há aqui questões que têm a ver com a nossa posição periférica, mas que têm a ver com uma ausência de crescimento
que não é de hoje. Portanto, ou seja, os sinais de crise em Portugal acentuaram-se claramente em resultado do contexto internacional, mas a verdade é que nós temos uma situação de estagnação do crescimento que já vem de muito atrás. Portanto, que denuncia, no fundo, um tipo de modelo de desenvolvimento, de crescimento e, de facto, uma atrofia muito grande do nosso sistema produtivo. Por outro lado, quando se fala da questão das agências de rating e, portanto, toda a instabilidade criada à volta disso, é também preciso referir que, se por um lado termos belicistas podem ou não agora fazer sentido, e, portanto, eu acho que a questão não será propriamente essa, não sei qual é o interesse dessa questão, o que é fundamental referir aqui é que é a permeabilidade e a volatilidade dessas opiniões dessas próprias agências, que demonstram tudo menos racionalidade, quando nós falamos da racionalidade dos mercados, não é? E depois a verdade é que assistimos a opiniões que ora sobem, ora descem, por fatores absolutamente sem sustentação. Deixa-me só dizer uma coisa. Neste caso, no caso das notações para Portugal e para a Grécia, isso nem é verdade. Porque as agências de rating foram atrás do movimento das taxas de juros nos mercados e das oscilações, das variações dos CDS. Por isso, neste caso, dá a ideia que as agências de rating estão a provocar a crise financeira. Não é verdade. Mas não é verdade. As agências de rating, neste caso, foram atrás dos movimentos do mercado. É verdade que as agências de rating têm tido comportamentos erráticos, mas no caso português e no caso grego, rejeitam completamente essa nós falamos dos movimentos de mercado de uma forma, mas afinal o que são estes movimentos de mercado? Não é? Portanto, nós temos de perceber a lógica desses movimentos, e a lógica desses movimentos é exatamente de especulação. Com certeza. É de especulação. E, portanto, é uma lógica que, tal como há pouco estava aqui a dizer, não é uma lógica que vá no sentido do que é geralmente o interesse coletivo e do que é o bem-estar de todos. Vamos ver uma coisa. Eu não estou a dizer isto. A minha posição aqui... A minha posição aqui não é numa posição de alguma forma, diabolizar. Não é isso. Não é? E, portanto, o papel dos mercados financeiros é muito importante. Não é? Agora, é importante perceber exatamente... Nós não os controlamos. Exatamente. Jogar por outro lado. Agora, mas temos que encontrar mecanismos de os regular. A questão é exatamente essa, não é? Nós percebemos isso, não é? Não passam, como se dizia, por criar uma agência de notação europeia. Passam por garantir que o euro tem estabilidade. E isso é um conjunto de mecanismos que são muito mais profundos. Que o euro tem estabilidade e que se tem que dar, no fundo, condições ao investimento produtivo. Isso é fundamental. Mas vamos ver uma coisa. Há 10 anos que nós estamos a gastar dinheiro, e muito dinheiro que não é nosso. É dinheiro das poupanças de outros povos, de outros países. Nós estamos a gastar esse dinheiro. Mas isso também não é completamente inocente. Consecutivamente. E agora as pessoas que estão a emprestar o dinheiro... Em troca do nosso aparelho produtivo, não é? Nós estamos a aceitarmos gastar isso é outra discussão. Deixa-me só terminar. É um bocadinho como o exemplo da ajuda ligada, não é? Que é nós ajudamos, mas vocês Vamos deixar agora o Miguel falar. Deixa-me chegar ao fim. Se um reformado alemão está a emprestar dinheiro a Portugal, e se aquele conjunto de reformados na Alemanha que tem dinheiro poupado desconfia agora que Portugal não consegue pagar, é evidente que eles vão pedir taxas de juros mais altas em contrapartida por emprestar mais dinheiro. A União Europeia foi um excelente negócio para a Alemanha. Mesmo agora, a Alemanha e a França estão a pedir à Grécia para comprarem 4 mil milhões de euros em fragatas. Portanto, ao mesmo tempo que lhes estão a emprestar fora o negócio dos submarinos. 10% estão-lhe a vamos concentrar a opinião. Desviar no essencial neste momento. Eu acho que há uma coisa que eu estou de acordo contigo. Não vale a pena olhar apenas para o exterior, nós temos que mudar o que está aqui no interior. E provavelmente aí nós discordaremos. Eu acharei que este tipo de austeridade teria que ser distribuído por todos os setores da população e não apenas por aqueles que trabalham. Bom, mas depois da austeridade é necessário haver uma alteração da economia. E essa alteração da economia tem que ser feita do ponto de vista produtivo, de haver mais setores produtivos mais desenvolvidos e mais estruturados para concorrer nesse mercado. Eu vou querer a vossa opinião já, mas queria só lembrar aos nossos espectadores que temos passado os blogs das pessoas que estão a intervir aqui, os bloggers, os convidados. Também queremos saber a sua opinião, se discorda das suas opiniões ou concorda, deixe o seu comentário no nosso site, em tv24.pt ou na página de Combate Blogs no Facebook. O debate está muito aceso. Falámos aqui das questões concretas que vão às questões concretas da sociedade e dos direitos das pessoas. A fazer o discurso um bocadinho futurista sobre como deveria ser a nossa estrutura produtiva. Eu acho que neste momento nós estamos numa fase de emergência e estamos a falar de medidas extraordinárias.
Portanto, um dos debates que foi muito profícuo esta semana foi a questão das obras públicas, o avanço ou não em relação às obras públicas. Tivemos um Ministro das Finanças a abrir uma janela para que essas obras públicas ou alguns dos principais investimentos sejam adiados. Nesse mesmo dia, a mim, na minha opinião, com o Governo a mostrar algum desnorte, tivemos uma conferência de imprensa marcada para, no fundo, para dizer o mesmo que já se sabia, e no dia seguinte o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento no debate quinzenal reiterar a ideia de que o aeroporto vai avançar, o TGV vai avançar, sendo que a privatização da ANA não se sabe muito bem se vai avançar ou não, está em estudo. Portanto, isto causa muitas dúvidas, a primeira das quais é como é que nós nos vamos financiar para que estas obras públicas se realizem. Porque se nós não temos capacidade de endividamento, nós, enquanto Estado, os bancos não têm capacidade de endividamento exterior, as empresas, por sua vez, não terão capacidade de endividamento junto aos bancos. Portanto, há aqui, no fundo, não é a regra de lá para ali, há aqui um erro formal nesta construção lógica de que as obras vão continuar, segundo o Primeiro-Ministro. Depois, como é que o aeroporto vai continuar sem uma privatização da ANA? Porque, segundo o que nos venderam numa fase inicial, a privatização da ANA ia pagar pelo menos 50% do aeroporto. Sem privatização, porque acredito que, neste momento, os privados não estejam interessados em investir, tendo em conta a situação atual, a investir na compra da empresa. Como é que vamos avançar para um aeroporto com mais dívida pública, pergunto eu. E o interessante no debate mensal, quem viu no Parlamento e quem costuma acompanhar debates mensais, terá certamente percebido que Teixeira dos Santos estava sentado ao lado de José Sócrates. E ele costuma ser um ministro extremamente interventivo, mesmo que não fale, costuma passar notas e segredar aos ouvidos do Primeiro-Ministro. Ele esteve mudo e calado o tempo todo, como uma estátua. Portanto, eu diria que o nosso Ministro das Finanças estava a fazer birra Mas ao lado... Mas poderá haver aí uma fissão? No... Isso, começou-se a falar disso na sexta-feira, alguma imprensa tocou no assunto. Eu acredito que, tendo em conta a personalidade do Ministro das Finanças, já não é a primeira vez, aliás, que há algum zum-zum em torno de uma certa discordância. Não achas que essa questão do divórcio do Ministro das Finanças com José Sócrates acaba por ser uma questão menor no meio desta questão? Não sei porquê, Nuno. Se tiveres neste momento uma demissão do Ministro das Finanças, provavelmente terás umas eleições. É insustentável uma situação política. Mais ainda te digo que tiveste Cavaco Silva a entrar em defesa do Ministro das Finanças. Eu acho que isto não é uma coisa que, do ponto de vista político... E temos Manuel Alegre a defender o Governo. Filipa, eu queria falar ainda sobre as eleições em Inglaterra. Eu pedia-vos alguma brevidade para um argumento final nesta questão, Miguel. Só queria deixar uma pequena nota sobre a Alemanha. O Nuno mencionou que a Alemanha tem ganho imenso com a União Monetária, nós temos perdido e por isso há aqui uma espécie de compensação por dar. E isso explica também um pouco esta crise. Eu só quero recordar que nos últimos 15 anos a Alemanha tem estado sujeita a uma disciplina económica geral que percorre o setor privado e o setor público, que Portugal simplesmente prescindiu dela. Ao mesmo tempo que a Alemanha estava a fazer uma revisão radical das suas relações económicas e do seu setor produtivo e do seu setor estatal, nós tivemos um Presidente da República naquela frase infeliz que, na altura, ele pensou que se estava a cobrir de glória e agora presumo que compreenda que se estava a cobrir de vergonha quando disse que havia mais vida para além do déficit. Nuno. É para dizer que eu acho que a questão fundamental neste momento é como é que a gente vai fazer a austeridade. E se a austeridade vai passar por quem? Porque há determinados remédios que são piores do que a morte. Isto é, há aquela velha frase, citando os ladrões de bicicletas do Mandata, colocavam que se quer perder 20 quilos, corta uma perna. Isto é, há formas de austeridade que apenas vão agravar a crise. Nós temos que manter capacidade produtiva, temos que manter capacidade de consumo interno e, simultaneamente, temos que cortar. Mas temos que cortar de uma forma igual em todos os setores. Isto é, o capital tem que pagar tanto como o trabalho em relação a esta austeridade. E essa austeridade também tem que ser, ao mesmo tempo, um tempo de mudança e reflexão. E mudança e reflexão para um modelo de desenvolvimento que permita que a gente produza, em vez de trocar aparelho produtivo por subsídios. E, do meu ponto de vista, a Alemanha tem tanto a perder como nós temos a perder se a União Europeia e monetária vai de pantanas e se a União Europeia, no seu conjunto, se vai desagregar. Porque os custos de uma separação, os custos das alterações de moeda seriam os custos insustentáveis para o quadro geral da Europa. Obrigado, Nuno. Ana, Bem, eu gostaria de voltar a pegar na questão da Alemanha. Sim, sim.
Porque, de facto, a Alemanha tem beneficiado com o modelo de desenvolvimento e de crescimento da União Europeia, isso é claro, não é? E, portanto, não basta aqui nós fazermos um raciocínio do género Portugal recebe X e, portanto, se recebe X, isso aparece como, no fundo, recompensa de uma série de ajustamentos que teve a fazer ao seu sistema produtivo, não é? Portanto, não basta colocar a questão desse ponto de vista. E isto porquê? Porque, no fundo, os nossos mercados tornaram-se, de facto, permeáveis, designadamente aos produtos alemães, não é? Portanto, a Alemanha beneficiou com isso, não é? E há ainda outro aspecto fundamental, é que, no fundo, só é possível haver ganhos de comércio, ou seja, só é possível que a gente não caia num problema de um jogo de soma nula, não é? Portanto, haver efetivamente ganhos de comércio em países que, no fundo, exportam e importam uns para os outros, se houver crescimento da procura interna desses países, não é? E, portanto, ou seja, se nós olharmos para a procura interna da Alemanha, ela também tem contraído, não é? E, portanto, a questão que se coloca aqui é que nós podemos assentar o nosso modelo em exportações, mas já exportações de quê e para onde? E, portanto, essa questão é fundamental. É claro que portanto, eu penso que é sempre perverso, é importante nós discutirmos a questão do rigor que é necessário na gestão dos dinheiros públicos, mas é perverso neste momento estarmos a entrar numa lógica, e aqui quase que vou, no fundo, referir e citar o Daniel Oliveira, numa lógica de merceeiro constantemente, que vivemos acima das nossas possibilidades e que, portanto, o problema é esse. Portanto, eu acho que isso é, de facto, uma lógica de merceeiro, quanto muito serve para governar a nossa casa, não serve para governar a economia. Portanto, isso é uma falácia antiga. Basta abrir alguns livros de macroeconomia, como o caso do Keynes. Isso é uma falácia antiga. Quando se contrai toda a economia, só estamos a penalizar quem produz e quem cria emprego. Ok, obrigado. A lógica agora é que foi brutal, mas enfim, isto é muita conversa. Fica registado, quem eu disse. Acho que vai demorar mais que uma semana. Não, mas isto vai continuar e de certeza que nós vamos voltar. Eu queria só uma aposta, cada um de vocês vai fazer uma aposta para as eleições britânicas, na quinta-feira. Queria que vocês deixassem a vossa aposta sem mais tempo, porque depois vamos às vossas sugestões. Filipa, qual é a tua aposta? Eu temo que vai acontecer uma coisa que já não acontece no Reino Unido desde 1974, que é aquilo que eles chamam o Parlamento enforcado. Ou seja, quando um dos partidos não consegue... Pendurado, não é? Hang, portanto, eu traduzi à letra. Parlamento enforcado ou pendurado ou o que seja. Pendurado. Porque é quando nenhum dos partidos tem uma maioria absoluta. E, na altura, o que se passou foi uma coligação entre liberais, democratas e conservadores. Não correu bem. Entretanto, os trabalhistas foram para o poder e também não correu bem. Portanto, eu prevejo momentos de instabilidade futura no... Miguel, a tua aposta. Consegues ser mais sintético? Não consigo. Mas tens que ser. A minha aposta é a aposta da Filipa, que provavelmente os conservadores ganham, mas sem maioria absoluta. Isso é uma novidade. Mas estas eleições foram marcadas por muitas novidades na democracia inglesa. Seria útil nós termos tempo para falar nisso, até porque a televisão aqui desempenhou um papel completamente diferente do que desempenhou no passado. Não é? E isso é que vai perturbar aqui um bocadinho... Existia. Já tinha tido 20 e tal %. Mas criou mediaticamente. Mas David Cameron é a tua aposta para vencedor, pelo menos ficar à frente dos outros dois? Em princípio, sim. Nuno, qual é a tua aposta? A minha aposta é que, infelizmente, vão ganhar os conservadores, felizmente sem maioria absoluta. Espero que alterem o sistema eleitoral, porque, ao contrário do Dr. Passos Coelho, eu acho absolutamente antidemocrático que um partido possa ter 30% dos votos e 9% dos deputados. E, portanto, acho que se conseguirem, dado esse Parlamento, alterar o sistema eleitoral, já foram umas boas eleições. O Nuno, se calhar, gostaria de saber que em França a Frente Nacional teve sempre um grupo parlamentar mas eu sou favorável que a Frente Nacional tenha deputados dos seus votos. Eu pergunto se vocês ainda querem qualquer lugar. Tu vês nas europeias, eles elegem a extrema-direita e elegem eurodeputados. Filipa, temos pouquíssimo tempo, apenas a tua sugestão, por favor, de blog. É o delito de opinião, exatamente. É um post sobre o atentado que aconteceu, ou o quase atentado que aconteceu hoje na Times Square. Eles abordam o tema de uma maneira muito interessante. No fundo, o que eles dizem é óbvio, que é que ele só foi evitado
porque o sistema, o engenho explosivo foi mal montado. Ok. Nós perguntamos sempre o que é que poderia ter acontecido. Miguel, A minha sugestão é um mapa com a trajetória das intenções de voto nas eleições inglesas no blog Margens de Erro. É um hábito já quando há eleições consultar o blog do Pedro Magalhães. muito obrigado. Nuno, a tua sugestão? A minha sugestão é um post de há um ano dos ladrões de bicicletas, em que o professor Jorge Bateira falava da crise do euro. E o que eu acho divertido neste post, para além da fundamentação que não tenho tempo, é os comentários a dizerem nunca vi tanto disparate, o euro é uma moeda segura, as taxas justas, não sei o quê. Passado um ano, afinal, se calhar... A minha sugestão é um post do Daniel Oliveira, no Arrastão. O título é O Crescimento Estúpido. E, Aliás, já falou disso, não é? E, portanto, vem diretamente refletir o nosso debate aqui hoje. Exatamente. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço aos meus convidados. O debate é sempre rápido. Terminamos assim mais um Combate de Blocos, deixando uma mensagem de incentivo a todos os adeptos de futebol que estiveram connosco e que agora vão concentrar as suas atenções nos jogos que têm início às 20h15, tem mais algum tempo. Antes disso, não perca a atualização das notícias às 8h. Nós regressamos para a semana. Muito boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.